Eita, e veio uniformizado ainda. É, para poder você ter respeito. Tá certo, tem que pôr respeito, né? Ah, já que você falou que eu já tá passando já esse vídeo aí, não? Já tá valendo. Ah, então tá bom. Não, eu coloquei que é para o seguinte, né? Tem que ter um pouquinho de respeito. Tá É, você certo. falou que colocou para. Você colocou. Peraí que eu vou ajeitar só a luz aqui, tá? Tá Tá bem ótimo. assim? Tá bom. Tá bom. É, preciso tomar. Essa minha lente não é de reflexo, então ela acaba atrapalhando um pouquinho. Ela pega um pouquinho da luz. Mestre, É, aqui embaixo tem, ó, comentário, comentar. Aí tem tá. o símbolozinho aqui, né? E aí tem um aviãozinho, uma setinha. Aqui nessa setinha, no aviãozinho, a gente Ah, consegue mandar convite para as pessoas. tá. É, então, eu fiz o seguinte: eu anunciei no Face, anunciei aqui, deixa o turma Ah, que chegar aí. legal. Que aí Eu acho a meio galera chato vai. essa coisa de ficar batalhando, vem, parece que a gente quer ter audiência, né? Ah, não, é só para tá afim de assistir mesmo. Ah, os meus chegados, as pessoas que gostam de mim, elas já aparecem. Já vão O chegar áudio aí, tá né? bom aí? O Carlinhos, meu amigo, tá dizendo que o áudio tá bem. Que Legal. ótimo. Tá bom. E Muito aí, bem. cara? Legal, você no fim você ia ser depois, acabou sendo o primeiro. Então é como a Bíblia diz, os últimos Serão os serão os primeiros. primeiros. Tá certo. Deixa eu Roberto, aproximar um pouco aqui. vamos relembrar um pouco da sua história. Eu estava vendo um vídeo com o grande João Alexandre que você deu teve um momento lá com ele que você deu um parecer tão legal. Falou um pouco da sua infância. Foi super musical, que seu pai também tinha banda, né? Que a Petita nasceu num dia do ensaio. É, minha história com a música, ela é bem antiga, né? Só para você ter uma ideia, eu lembro de tocar violão, de já saber tocar violão antes de escrever. Eu já fazia umas notinhas de violão, já tinha um certo jeito para tocar. Nunca ninguém documentou, ninguém falou isso, mas a lembrança que eu tenho, pelo menos por parte da minha mãe, do meu pai, é que com 4 ou 5 anos eu já estava arranhando alguma coisa de violão, já tocava. Quando eu entrei na escola, é uma coisa do dom mesmo, né? Eu já sabia tocar, então na escola que eu tinha, no primeiro ano, a gente tinha aula de música, meu tempo. Tinha algumas aulas que não tem mais hoje. Tinha aula de francês, tive Sim. aula de música. Era escola pública, mas uma escola pública muito fortalecida, né? E eu lembro que eu virei auxiliar, no primeiro ano já eu virei auxiliar da professora, porque os meninos tinha duas coisas, você podia aprender violão, aprender flauta. Obviamente eu entrei para aprender flauta, porque violão eu já sabia, mas eu sempre acabava ficando na aula de violão, porque eu virei um assistente da professora, né? Os menininhos tinham dificuldade de fazer as notas, eu ia lá e ficava corrigindo. Que legal. Que legal. Então, seu primeiro instrumento foi o violão, e aí na escolinha Sim, você com flauta doce. isso, na verdade, aprender aquelas musiquinhas da escola, pouca notinha, como era Sim. um instrumento que eu não conhecia, não tinha nem em casa, né? Então eu preferi. Aconteceu até uma coisa engraçada. No meu tempo também tinha aquela coisa de banda da escola, aquelas bandas da fanfarra, né? Sim. Então, assim, eu tinha muita facilidade para tocar caixa, para tocar bumbo. Eu fui tocar tuba, Uau. porque era um instrumento que eu não tinha acesso nenhum. Eu falei, deixa eu pegar isso, porque os outros eram fáceis, né? E tinha mais gente disputando, né, essa coisa de tocar caixa, tocar bombos, instrumentos de ritmo, né? Eu fui tocar tuba, cara. Eu sempre gostei dessa coisa da Da multiplicidade, novidade. da novidade, exatamente. Então, eu tinha piano em casa, então não lembro a idade com piano que eu comecei a tocar, mas desde a infância, desde essa época, eu já tinha piano em casa. E por causa de alguns caras, né, Rick Wakeman, Elton John, acabei me interessando um pouco por Guilherme Arantes, depois de um tempo, né? Acabei me interessando um Ah, pouquinho de piano. Então eu toco. Meu instrumento é violão. Se você dizer alguma coisa que eu consigo falar que eu sou músico, né? É por causa do violão. Mas eu acabei pegando essa coisa de tocar várias coisas. Minha irmã é baterista, eu cheguei a tocar baixo uma época. Então eu tenho a música do lado de dentro, né? Então eu, sim. eu,
eu quando escuto uma música, eu percebo tudo, eu percebo a harmonia, os acordes, os instrumentos que estão tocando. Nunca toquei violino, mas entendo a questão de cordas, a função. Que bacana. É meio nato, né? Eu não tive uma formação acadêmica assim. Tem umas Sim. pessoas pintando aí, eu agradeço, né? Eu sei que esse é o seu papel, mas estou vendo alguns conhecidos aqui. Grande beijo para todo mundo aí. Não, pode cumprimentar, dá um salve para todo mundo, ó. A Cris é minha namorada, Vanderlei é um grande amigo lá da Cristo Salva, do lado do tio Cássio, que você conhece bem, a Anne, lá do tio Cássio. Ah, quem mais tem aqui? Eu tenho uma história O antiga Wesley. com o tio Cássio também, muito bacana, muito legal. Vamos aproveitar a presença desse povo de É, lá. Fala um pouquinho vai dessa levando aí. passagem. Foi lá que você conheceu Jesus, né? Então, é uma história simples, né? Curta, que foi o seguinte. Eu não era muito de frequentar a igreja. Minha mãe, minhas irmãs já frequentavam a igreja e o pastor da nossa igreja, da igreja da minha mãe, no caso, né? Na época, era muito amigo do tio Cássio, era amigo de algumas pessoas lá do Tona, pessoal que frequentava a época do tio Cássio. E por alguma coisa ele resolveu convidar o pessoal para vir fazer um trabalho evangelístico na igreja. Convidou um É monte de a igreja gente. batista lá de Santo André? Não, não, é a igreja evangélica da Lapa. Ah, tá. Igreja Evangélica da Lapa, isso final dos anos 70, só para você ter uma ideia, é uma Uau. coisa antiga. Né? E o que aconteceu? Esse pessoal foi lá e chegaram no esquema. Eu cheguei um pouco antes, porque não tinha aquela coisa de pegar lugar e tal. E eles chegaram de veraneio, um monte de moto. Aí começaram a tirar aqueles equipamentos tremendão, aquele Giannini grandão, aquele equipamento pesado mesmo, de som. E os caras tudo de moto, com violão nas costas, com namorada, eles uma geração um pouquinho mais velha do que eu, né? O avião deve ser dessa época. Eu estava numa fase, minha idade era mais ou menos 17 anos, eles deviam ser uns 5, 10 anos, na média, né? Entre 5 e 10 anos a mais do que eu. E quando começou o som, aquele rock super gostoso, que marcou muito a época, né? Mas você E não era foi uma coisa preparado para ver completa. isso lá, né? Não, não fui. Minha mãe falou, vai ser um esquema legal, pastor novo. Eu fui para falar a verdade, eu Ver qual que era. fui fazer um agrado para minha mãe. Era um aniversário, alguma coisa assim da igreja. Fui atender o pedido dela, mas não, acho que não foi nada mais do que isso. E eu fui surpreendido porque ela não me preparou para nada. Ela falou, olha, vai ser aniversário, vou ficar muito feliz se você for. Ela foi o convite da mamãe, né? E eu fui nessa época, tinha um casal de missionários aqui. Quem pregou lá nesse dia foi a esposa do missionário, chamada missionária Ruby, sei lá como, né, o pessoal Tá. quer falar. Mas ela tinha essa coisa de vir para o Brasil e circular nas igrejas e tal. E apesar de estar o tio Cássio, outras pessoas lá, a tia Noeli, eu lembro bem, a tia Vera estava nesse dia, depois acabamos ficando amigos, né? Não só dela, sou amigo da tia Arlete também. Era um monte de tia lá que eu tinha assim como se fossem Lá minhas é o grau mães, né? mais importante da igreja. Lá não é Não, bispo, não é pastor, não é apóstolo. Lá é quando você chega ao grau de tio, é o grau é mais isso, alto. isso. É o respeitado lá, era muito legal. E era assim, elas tinham muito o estilo da minha mãe, sabe? Pastora, conselheira, aquelas pessoas que têm sempre alguma coisa, sabe? Sou amigo dos filhos dela também, até hoje. Então foi um pessoal que eu tive muito carinho, mas nesse dia a missionária Hub, ela deu uma mensagem lá muito bacana e o teor da mensagem era o seguinte, ó, não deixa para fazer amanhã o que você tem que fazer agora. Não fique adiando esse teu momento. E eu fui impactado por duas coisas. Primeiramente por essa mensagem, eu já me sentia um pouco temente a Deus, né? Apesar de não ter uma frequência na igreja, eu desde adolescente, desde jovem, vamos dizer assim, eu fui acostumado às orações, eu orava de noite, orava pela minha mãe, orava pelos meus irmãos, tinha aquela coisa do temor de Deus, já existia uma sementinha ali, né? Mas esse dia a palavra mexeu bastante comigo e não dá para ser diferente. A música mexeu muito, porque os caras eram assim, apesar de ser um negócio meio improvisado, montaram na hora lá, eles eram muito diferentes de tudo que eu estava acostumado a ver dentro da igreja, porque a gente via o quê? Contagiante.
extremamente contagiante, mas assim, muito diferente. Eles tinham a naturalidade de uma banda secular, de uma música boa, de um barzinho, de um boteco, né, de qualquer festa, tocava uma música de qualidade, e essa música falava de Deus. Inclusive, durante a mensagem, eu fiquei impactado com a música, eu dizia, pô, se é para fazer uma música dessa, na igreja eu também quero. Aquela musiquinha do órgão, do coral, né, de cantar a harpa cristã, eu achava bacana, achava bonito, mas não era o meu som, né? Era uma coisa muito, muito dogmática, muito religiosa, que se levava muito a sério. Sim. Não tinha nada contra isso, mas, sim, por ser garoto, por ser jovem, a gente estava afim da guitarra, daquele som mais estremecido. E essa questão da música me chamou muito a atenção. Um dos caras que estavam lá era o Flavinho, que é um cara das antigas do Tio Cássio, era Flávio tremendo da guitarrista. Guitarra Vermelha? Isso, É o Flavião, motoqueiro também. Flavinho. O cara tem 2 Flavinho é metros de meu... altura. Isso. Não, é meu amigaço, grandão, né? O meu Agora já tá um também. fiozinho. Amo o Flávio. Eu tive o grande privilégio de tocar com ele muitos anos depois. Ele, por incrível que pareça, ele estava lá, cuidava de uma cantina na igreja que eu estava, e eu acabei, né, no papo, descobri que era ele, chamei para tocar, e eu fazia os cultos de quinta-feira, ele vinha tocar comigo. Tive Que o grande legal. privilégio de dividir. Sou fã dele até hoje, né? E é um cara assim, que ele tinha aquele rock bacana, bem tirado, solos bem legais, solo bem idealizado. Os caras sabiam o que estava fazendo, né? Então Ele isso tem uma marcou onda muito. muito da música brasileira também, né? Da MPB. Isso. Hoje sim, mas na época assim, era muito blue, muito rock. Sim, Era o som da gente, né? Eu sim, gostava de The Purple, Led Zeppelin. A sim. gente tentava reproduzir essas figuras aí. Mesmo os Beatles, na fase roqueira dos Beatles, né? A gente curtia esse tipo de coisa. E eles me marcaram profundamente. O Flavinho foi um cara que marcou porque ele tinha um instrumento que eu tocava. Tinha um cara que cantava, fazia louvor, chamado Celcinho, que é ligado ao pessoal do Tio Cássio até hoje, é do pessoal da fundação lá, né? Uhum. São os que eu lembro com mais intensidade. E tinha o Tona, que não era músico, mas era um cara que estava sempre nos bastidores, era o cara do evangelismo, que falava de Jesus. Esses três caras vamos dizer assim, me apadrinharam no esquema da igreja, né? Legal. E por causa deles, aquele dia, na hora do apelo lá, eu fui lá e aceitei Jesus, e foi uma coisa engraçada, porque depois daquele tempo, aquilo me marcou muito. Obviamente fui impactado pela questão musical, mas depois comecei a ter experiências com Deus assim muito profundas, né? Então eu posso me dizer que eu sou fruto realmente do ministério do Tio Cássio. Que Depois bem. de muitos anos eu fui ter acesso a eles mais diretamente, né? Não sei se eu já posso emendar essa parte da história aí, porque o que Pode. acabou acontecendo, como se deu a minha reaproximação. Eu me envolvi num trabalho muito bacana que aconteceu no Brasil nessa década de 80, entre 80 e 90, que foi um trabalho para-eclesiástico da Adonep. Eu tinha um amigo, um grande amigo, conhecido ainda no primeiro momento, mas depois se tornou um grande amigo, o Oscar Valdez. Ele fez lá o primeiro jantar da Adonep em São Paulo, e na sequência disso, uma das pessoas que estavam lá, que coordenavam o trabalho, acabaram me chamando, e eu fui ajudar, montei uma música, montei uma estrutura lá para fazer os jantares, e o que acabou rolando? Eu fui crescendo, fiquei quase 6 anos na Donep até chegar a diretor de música. Eu viajava pelo Brasil ensinando as pessoas nos capítulos a como fazer uma música que não era a música da igreja, mas que precisava ter aquele mesmo aspecto do evangelismo, da unção, e que deveria ser usada para acompanhar um jantar como se fosse uma música ao vivo, uma música, Agradável. isso, de auxílio ao jantar. O grande negócio era o jantar, e obviamente após os jantares da Donep tinha a questão do testemunho, e a música começou a tomar um papel muito importante nessa época. Em virtude dessa aproximação e desse envolvimento com a Donep, eu acabei tendo contato com o pessoal de novo do Tio Cássio,
porque era onde a gente ensaiava. Foi a igreja que cedeu para a gente um local, com equipamento, com técnico de som, com pessoas ali disponível, que já estava montado, porque a Donep não tinha essa estrutura nunca teve essa visão de formar coisas, de comprar equipamento. Então a gente usava ali, emprestava. Nesse período, o tio Cássio acabou ficando amigo do Pedro Paulo, que era o presidente aqui de São Paulo, né, o diretor regional de São Paulo, e que carinhosamente a gente apelidou de tio Pepe, muito conhecido no meio evangélico aí pelo tio Pepe. E esse grupo da Donep juntou muita gente legal, de todos os setores que você possa imaginar, na grande maioria empresários. Sim. E para falar a verdade, ali foi um lugar que eu realmente senti aquela coisa do amor da igreja, o amor de irmão, sabe? De conviver, de fazer o trabalho. Cada um dava o que podia, não Sim. existia nenhum interesse em formar nada, em abrir um lugar, em formar uma igreja, em estabelecer nada. O grande propósito era ser um braço da igreja, que era o papel que eles assumiam, de fazer o quê? Evangelizar pessoas e levar para a igreja. Salvar pessoas e indicar para a igreja. Salvar pessoas e fazer com que essas pessoas procurassem a Deus. Eu me identifiquei demais com isso. O nosso capítulo aqui de São Paulo era o capítulo do Jardim Europa. A gente começou a virar referência, porque tinha tanto um esmero assim pela qualidade das mensagens, a qualidade dos preletores, que além de pessoas conhecidas, renomadas, eram pessoas que realmente tinham tido um contato assim bem expressivo com Deus e uma experiência profunda com Deus. E a gente associou uma boa comida, um jantar bem feito, né? Na questão evento, era uma coisa bem feitinha, não tinha um vínculo com uma igreja específica, não era uma coisa religiosa, propriamente dita, mas totalmente ligada às coisas de Deus. E nesse contato eu acabei fazendo uma amizade com o Manga, que era um cara ligado ao tio Cássio, que fazia muitas coisas, algumas vezes ajudava a gente com transporte de material. Conheci um cara incrível, meu amigo, claro, o Manga é meu amigo, grande amigo, irmão até hoje, mas tive um grande amigo lá, que era o cara que cuidava do som, cuidava da parte do som e de filmagens. Que é o Ali. Chicão? Não, é o Samuca, o Samuel. Samuca é dos primórdios mesmo, daquela turma de Manga, ou um pouquinho antes do Manga, ele já cuidava de tudo lá. Hoje ele é diretor, né, da Rádio Transmundial, tem lá uma função bem bacana. É um baita técnico de som, entende muito disso, cuida muito dessa. Não é músico, mas entende bastante. Sim. E a gente formou uma amizade muito legal e com o Manga também. E no processo dessa amizade, o Samuca chegou a viajar comigo. Eu toquei em 3 convenções da Donep, uma delas mundial. Gente do mundo inteiro aí, a gente estava lá responsável pela música. E o Samuel era meu braço direito no som. A gente que lida com essa área, a gente não faz nada sozinho, né? É verdade. E o Samuel era o craque do som, porque ele tinha essa habilidade de chegar em qualquer lugar, com qualquer equipamento, com qualquer aparelho, com qualquer coisa que tivesse disponível para a gente, e tirar o som possível. Nem sempre dava para tirar um som perfeito, mas ele tinha aquela manha de fazer o som que estava ali, né, que disponível para a gente, ficar bacana, ficar legal, ficar audível, todo mundo ouvir, todo mundo escutar, não ter nada irritante, não ter nada desagradável. E esse Samuca virou meu grande amigo, fui padrinho no casamento dele, somos amigos até hoje. E ele ajudou nessa aproximação com outras pessoas ali do tio Cássio. O Túlio, o Natália. O Túlio virou um grande amigo também, juntamente com o Manga, né? Era um amigo do coração mesmo. Aproximei com o Juninho Afran, aproximei com o Valtão, que era um super baterista também, cara querido, o cara das piadas, né? Alguém já contou isso para você. Então, eu participei muito das piadas. E chegou o momento que eu comecei a viajar com o pessoal do tio Cássio, porque eles tinham lá um grupo para poder fazer esse trabalho de evangelismo, e o Mango um dia me chamou e falou, ó, a gente tem de segunda-feira aqui, a gente está mantendo os cultos desde sempre, né? E a gente tem 2 grupos aqui, um pessoal que não está estudando esse ano e tem um pessoal que estuda
e tem uma parte que é do Cristo Salva, que era a banda oficial deles, e tem uma outra parte que é do Geração Céu, que eram os meninos que estavam, né? O Os novos, Rubinho, o Juninho, tinha uma galera. Rubinho, isso. Você conhece, então é legal de falar. Era a turminha legal e o Afran também, o Juninho, Rubinho, que era o cara que cantava muito bem também. Aí sobrou algumas pessoas de uma parte do grupo do outro e formaram e estava faltando uma guitarra, alguma coisa para dar uma base ali. E o Manga me convidou. Eu, como já gostava dele, já estava ali, já tinha essa afinidade toda, já conhecia a tia Noeli, já tinha uma certa amizade com o Cássio, já estava meio envolvido com alguns amigos ali. Tinha o Marcinho, que fazia comigo na Andonep de vez em quando também. Então, o Marcinho falecido já, né? Tudo corroborou para a gente ficar. E esse foi um período bacana. Eu fiquei, não chegou a um ano, eu fiquei perto de um ano ali. Eu imagino uns 9, 10 meses. Mas toda segunda-feira, e começamos a ensaiar. Então não dá para dizer assim que eu sou fundador, que eu sou participante do Oficina G3. Mas eu sou Fez participante parte do G3. do grupo 3, né? Isso, por que o grupo 3? Que muita gente talvez não conheça a história, é bacana falar. Tinha esses dois grupos, Cristo Salva e Estação Céu. E não tinha um nome específico para esse terceiro grupo. Uma questão de escala, e você nomear quem é o grupo que vai tocar tal semana, quem está escalado para os cultos da igreja, o Manga apelidou de o grupo 3, né? Que era o Restodonte, né? Junto aqueles os sobradinhos ali, que na verdade era uma turma bem bacana e eu ensaiava, fui ensaiar com eles. Eles não tinham muito. Eu vou dar uma dedada aqui nesse grupo do G3 que, obviamente, se Aê! profissionalizou, ficou muito legal. Eles não tinham esquema de ensaio, cara. O Valtão chegava lá, 2, 3, qual é a música? Dois, já Olha pegava o aí. ritmo e saía tocando, cada um fazia o que queria, né? Então Era um jazz, era uma jam. então, era aquela coisa assim, vai quem quer futebol clube. E eu mais chatinho com a coisa, porque assim, cada vez que tocava era uma música, né? Tinha gente que compunha, inclusive, na hora ali. Não, peraí, vamos organizar, vamos pôr uma introdução, vamos ver quantas vezes a gente vai tocar, vamos ver. E a gente começou a fazer essas coisas. Então, vamos fazer o combinadinho aqui, ó. Vamos fazer frase, guitarra com baixo, vamos fazer uma introdução, quer dizer, uma introdução que lembra a música. Eu lembro que acho que eles mudaram isso depois, mas eu fiz aquela Naves Imperiais, a gente tinha uma introdução que era feita com duas guitarras, uma pegada bem legal, Não, e todo tem, mundo tem. já começou a ter aquela cara mais de grupo, né? Não de banda, não tanto de um grupo que se Sim. juntou para tocar. E a dedada é mais ou menos isso, é que eu mais chatinho assim, comecei a tentar organizar. Eles todos, claro, extremamente talentosos, virtuosos, o Sim. trabalho o trabalho que a gente teve era mais de pensar, ó, vamos fazer assim, vamos começar assim, a música vai evoluir. E outra coisa, a música não tinha esquema de acabar, entendeu? Você organizou a Então coisa. tocava. Eu era pequeno, não dá nem para dizer que eu fiz arranjo, mas a gente fazia junto, era uma coisa de várias mãos ali. Era só coisa de sentar, vamos combinar. Nessa Passado época era esse tempo, você, o Manga, o eu, Túlio, eu toquei Priscila. Túlio, no primeiro momento, Natália, queridão, amigão, depois por algum motivo, eu não lembro, o Natália acabou deixando por causa de trabalho, essas coisas assim. Entrou o Maradona, No tinha o contrabaixo. Tinha um Marcão do Sax, sax. que tocava. No primeiro ao vivo tem um sax, é verdade. Tinha a Priscila Maciel, que depois virou Kadosh, foi para Kadosh, Isso. uma coisa assim. Tinha mais duas meninas que cantavam, tinha uma outra Priscila, que eu não estou lembrando o nome dela A agora, cantava Priscila, muito. irmã de um amigo meu, Daniel. Ela tá era da Bethesda, não sei hoje. Isso, essa mesmo. Essa mesmo, eu não disse, me perdoe não lembrar do nome assim, porque também faz muito tempo e eu acabei perdendo alguns contatos, né? De falar sempre. Mas voz linda, Priscila Maciel, uma voz linda. Nós viajamos, fizemos algumas viagens assim, era uma turma bem legal. E o Valtão era o cara da piada, né? Então tudo para ele era engraçado. A gente morria de rir com o Valtão. Ah, até Essa, hoje. Você esse, sabe que esse, o. Eu não sei se você conhece o Felipe, o filho mais velho dele.
Do A Valtão? gente toca junto, né? O filho do Valtão, o Felipe Lopes. Não conheço, não É o conheço. mais velho, o Conheci a mais velho. esposa, os filhos deles eram pequenos na época, né? Não era Ah, sim, adolescente, eu não sim. lembro. Hoje o Felipe já é adulto, tem dois filhos. E vira e mexe a gente toca Pô, junto também. o Walter era um Então, cara a gente engraçadíssimo. teve bastante, eu tive bastante contato com o Valtão também. O Túlio é um cara que ele é engraçado, não é porque ele é engraçado porque ele força. Ele é naturalmente engraçado. Ele, do jeito É que ele dele. fala, do jeito que ele faz. Então, assim, é super divertido. Eu muitas vezes voltei com ele de carona. O Túlio é um. Tem uma música com ele, a gente compôs uma música que eu até gravei. É mesmo? O Túlio é um amigo querido. Ele mudou, né? Tá morando no interior, a gente perdeu um pouquinho o contato, assim, mas é um cara Sim. sensacional, uma mente brilhante e fora do tempo, né? Um cara que sempre esteve à frente do tempo, tinha umas ideias bacanas Sim. de não só sobre o evangelho, mas como fazer música, como escrever, como compor. Foi um, Até foram aproveitando esse pessoas incríveis. gancho, tá dando uma falhadinha na sua internet, né? Você tá me ouvindo É bem? capaz. Eu tô te ouvindo bem. Legal. Aproveitando esse gancho, naquela época nasceram grandes compositores, né? O, Sim, sim, o sim. Túlio. Aonde nasceu esse lance da composição na sua vida? Antes de você se converter, você já compunha? Ou você vê na necessidade ali da igreja que você começou a compor? Então, composição, arranjo, essa parte musical eu sempre fiz. Toda hora que estiver falhando, você me fala que se precisar eu repito, tá? Tá bom. Minha internet é boa, só se for alguma coisa com o celular aqui. Como é que começou essa história de composição? Eu fiz parte de alguns grupos antes do Evangelho. Eu cheguei a tocar com o pessoal que participava de festival de música. Por exemplo, eu tive duas colocações no festival do Mackenzie, numa mesma Uau. edição. Numa segunda edição, nós ganhamos em primeiro lugar. Na primeira, ganhamos em primeiro e em quinto lugar. Melhor música e melhor intérprete, que era a menina que cantava com a gente. Eu tinha 16 para 17 anos, caras todos maiores, 25, 27. E tinha um maestro com que tocava com a gente, chamado Cacho, que é um cara bem conhecido no mercado aí, um tecladista. É um César Camargo Mariano, Paulo Calazans, que não tem talvez essa publicidade desses outros, mas toca no mesmo nível. Então esses caras me ensinaram muita coisa de música, me foram inspiração, faziam aquelas músicas mais complexas. Então tem música minha. Depois nós participamos de um festival de securitário já com uma composição minha. A minha música ficou em quinto lugar. Então, assim, já um pouco antes de entrar para o Evangelho, eu já compunha. O que eu não tinha antes, essa coisa de cantar, de ser um intérprete da música. Eu fiquei muitos anos dependendo de alguém que viesse para cantar, né? Então, fazia as músicas, vinha um cantar, dirigia o louvor, mas cantor mesmo sempre eram outros. Até o dia Olha que o eu não tive Felipão aí, opção. ó. O Felipe tem o mesmo Felipe, mau gosto que você tem pro futebol, sabia? então, você está vendo que eu pus a camisa que é para juntar, a gente ficar. Você vai ver que tem uma parte boa, entendeu? Unidos, né? Tem uma parte boa, é que nem no intestino, tem as bactérias boas e tem as ruins, entendeu? Tá certo. São Paulino faz parte das boas, sem querer ofender ninguém. Tô sabendo. Não, São Paulino é uma coisa assim. Por que que eu pus a camisa? Não foi nem para lhe ofender, é que assim, já antes da pandemia, a gente já estava um tempo sem ver algum título, ver uma taça assim conquistada recentemente, viu? E agora com a pandemia eu não estou vendo nenhum time jogar. Então, como a gente tá velhinho já, eu pus para olhar para não esquecer do meu time, não Tá esquecer certo. das glórias do passado. Tá certo. Muito bem. E aí você Vai participou lá. desses festivais? Isso, com os festivais a gente me envolvi mais, aprendi mais, andei tocando com o pessoal. Bacana. Cheguei até a participar de um grupo de baile, que foi um grupo que eu fiquei pouco tempo, mas tinha aquela coisa de não só tirar a música, mas tirar os timbres, né? Então a Uau. gente aprendia a fazer o timbre igual da música, porque é tipo um cover que se fala hoje, né? Sim.
mas a gente tinha essa ideia de cantar bem parecido do que se cantava e, na medida do possível, tocar o mais parecido possível para substituir aquela coisa de botar um disco ali, né? Sim. Então isso foi uma grande escola. Meu pai sempre foi músico, então fui criado dentro da música desde garoto, mas essa experiência com músicos, para mim, o melhor músico que existe, até hoje eu posso falar, é o músico que passou pelo barzinho, que passou pela música da noite, passou por essa música profissional, porque lá ele tem que tocar de tudo. Então, se você vê um Djavan da vida, você vai ver a história dele, ele vem de barzinho. Você vê um Jorge Versilo, a história dele, o cara fez barzinho a vida inteira, e é um cara que Pô, tem o Di, som dele. tá dando uma falhadinha. Tá dando uma falhadinha na sua voz. Ó, entrou a Ah, Rebeca Solda, que é filha do pastor Solda, você deve se lembrar dele bem. conheço, Solda era, na época era, acho que era obreiro, presbítero, diácono, alguma coisa assim. É. Hoje é Ó, o pastor Felipe já, né? lembra de você, tá te mandando um abraço. Grande abraço para o O Felipe. Felipe do Valtão. Ah, manda um beijo pro papai lá, é um queridão do meu coração, viu? A gente não tem, assim, muito contato ultimamente, é por causa da vida, não é por causa de nada, entendeu? Vai para Sim, um sim. lado, tá aqui, tá envolvido de outro lado lá. Valtão é um cara especial também, viu? Legal. Queridão. Mas continua aí, pergunta que eu não quero perder o fio da Tá, meada. E tá para o Solda, um grande beijo para o Solda também, um cara importante, muito legal. importante nesse trabalho do tio Cássio, era um cara braçal, é um cara que talvez não aparecesse naquela época de uma forma muito midiática, assim, mas era um cara fundamental na organização das coisas, na forma com que as coisas eram conduzidas, nos preparos. O tio Cássio fazia muitas coisas na igreja dele, né? Tinha uma assistência ao pessoal de drogas, tinha uma assistência ao pessoal com necessidades. Tinha uma coisa do tio Cássio que você deve ter pegado, não sei se pegou, tinha as tias que faziam a sopa de segunda-feira. Essas mulheres tinham que ter uma estatuazinha lá, porque elas mantinham muita gente que vinha direto do trabalho, com a sopa no inverno, com a saladinha no verão, às vezes tinha um lanchinho. Elas se dedicavam a isso. A estar lá, não eram de pregar, não eram de fazer nada, mas na hora de fazer a comidinha, e vou te falar, viu, que coisa boa que era chegar e ter aquele lanchinho. Antes do culto, né? Ó, o locutor Fábio Fonseca tá te cobrando nos encontrões da Cristo Salva. Tá falando assim, ó, por favor, tente ir. Porque o pessoal das antigas, bom, na verdade, de todas as épocas, né? Inclusive a minha, a gente tá se encontrando, vira e mexe. Inclusive o Flávio é uma das pessoas que está encabeçando esses encontros aí. Ah, então, olha só. Teve um último agora que acabou sendo interrompido, eu nem sei se ele foi adiado, por causa dessa coisa da pandemia, do coronavírus aí. Esse E último eu eu acho que foi estava. adiado, mas teve um anterior, eu acho que, não lembro se foi em janeiro ou fevereiro ou algo assim. Esse eu não Que fui, e inclusive não foi lá no foi assim. Cássio. Na verdade, eu não acompanhei as datas e também não tive nenhum acesso assim do pessoal falando. Quando eu fui ver, estava em cima ou tinha passado. Ah, Nesse entendi. último que era para ter acontecido, eu já tinha falado, conversei com uma pessoa, não estou lembrando o nome dele agora, um carinha de lá, que não é especificamente do Cristo Salva, mas é alguém que está fazendo esse trabalho. Mas na última hora, ou na última semana que estava para confirmar algumas coisas, eu, até para pedido dos meus filhos, né, com essa coisa de resguardar, de ficar em casa, Ah, e sim, sim. eu acabei não arriscando, até porque sou diabético, sou do grupo de risco aí, então, como era uma coisa que promovia encontrar muita gente, eu já vou responder o locutor Fábio aqui. Sou apenas o esposo da Jerusa, uma das convidadas. Ele não é apenas isso, não, é um cara incrível, muito bacana, inclusive um vitorioso, porque venceu o coronavírus aí, não sei se você soube, né? Ele Olha ficou doente só. com isso e batalhou lá, aguentou a pancada. Eu cheguei a conversar com ele no hospital e, graças a Deus, o cara saiu Amém. bem disso. Apesar de Que tudo que bom. passou, a Jerusa, minha irmãzinha, minha querida irmã, companheira de palco também de ministério, que eu amo não só ela, mas a família toda. O Gesiel que partiu era um grande amigo. Natinha é Sim. amigo de O Gesiel muitos da anos. banda Rara, né?
E da banda rara. Banda rara. Gesiel e o Natinha, né, os dois irmãos, a gente conviveu muitos anos. Toquei muitas vezes lá no Pedra Viva. Eles tocaram muitas vezes na época que a gente estava lá na Renascer. Tocaram nos eventos que eu fazia. Então a gente tem uma... São assim, são pessoas a toda a prova do tempo, né? Mantém o seu Sim. cristianismo, mantém a fé. O pai, o doutor Pedro, um cara sério também na obra, sério no evangelho. Então são pessoas da melhor qualidade. E o Fábio veio de carona com a família e obviamente se é uma boa escolha para Jerusa, já vem como um bom amigo Tá de Getsemane. agregado, né? Que ótimo. E E aí? aí, o Felipe tá fazendo um comentário aqui. Natinha tocou no G3 lá atrás. Eu não lembro do Natinha. Ah, tudo bem, pode ser que tenha tocado Ó, no Oficina G3 depois de mim. o Ramon tá comigo aqui, ó. Tá criticando sua camiseta. Então, fala para ele que se ele não se comportar, amanhã na live dele eu vou vir com a bandeira. Além da Vai vir com a camiseta, eu vou com a bandeira e a bandeira. bandana, né? Vai com a Isso, a bandana bandeira. também. E antes de começar, eu quero cantar o hino também, Tá do São Paulo, certo. para Isso, homenagear o lá pode tudo. Aí, Ramon, um grande abraço. Amanhã, Ó, quem puder, e- confira essa live aí com o Ramon e o Rodi também na Música Cristã no Brasil. Vai ser bem legal. Eu e o Ramon, a gente nasceu na mesma igreja, na infância, e a bacana. gente se conhece há bastante tempo. Uma bênção. Quero mandar um beijo para Pete Santa Cruz aqui, que é uma grande amiga também, guitarrista. Legal. Ela e as irmãs lá, é uma família que todo mundo canta, bem parecida com a minha, né? Todo Bem mundo musical. canta, todo mundo toca alguma coisa, a gente tem uma amizade bacana também. Que bacana. Aí você começou a gravar suas composições. A primeira banda, Isso é qual foi? antigo. Você primeiro começou com banda, depois que você veio a ser solo, né? Isso, isso. Na verdade, o primeiro trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi o louvor da igreja, né? Então nem tinha essa coisa de igreja. Comecei fazendo sozinho, cantava sozinho, essa época lá do Tona, entrei na igreja, não tinha ninguém, depois começou a chegar alguns. E eu tinha essa coisa de às vezes chegar um músico que não estava tocando tão bem, então ensinava um a tocar, ensinava outro a tocar, ensinava outro a tocar o baixo, uma bateria, outro teclado. E eu fui fazendo um trabalho meio assim no começo. Aquele primeiro álbum, a disco, né? Da Cristo Salva, você fez parte daquela época? Não, não. Não. O primeiro trabalho que eu tenho assim que apareceu um pouco foi um trabalho com Mingo dos Incríveis, chamado Momentos Incríveis. Inclusive a gente gravou fita na época, gravei umas 2.000 e poucas fitas lá, e a gente vendeu dentro da igreja, não tinha. Começou a ter a rádio, claro, depois de um tempo, mas não tinha divulgação, não tinha nada. Eu tive algumas bandas, tinha um grupo de louvor que a gente não tinha nome. Depois de um tempo a gente pôs o nome para poder tocar em alguns lugares, tocar numa rádio que chamava-se Banda Passaporte. Quem era a Ah, Banda sim. Passaporte? O baixista era o baixista Beto Moraes, que foi baixista da Elo. Olha. Tocava na Elo, a esposa dele, né, depois de casado, era a nossa tecladista. E minha irmã, Petita, era baterista. Então a gente era um quarteto, chamava Passaporte. Depois de um tempo, tocou o Gerson, guitarrista do Tio Cássio também, que tocou com a gente há algum tempo. Depois de algum tempo, a Petita saiu, entrou o Juninho Vargas. O Juninho Vargas foi, acho que das primeiras bandas que ele tocou foi comigo, dessa banda Passaporte. A gente chegou a tocar no Teatro Procópio Ferreira, fazia segundas-feiras ali. Então, essa banda surgiu, vamos dizer assim, um pouco antes da banda Troa. O Troa era um grupo de louvor que fazia louvor na igreja, que de repente, com o advento lá do Dama Choque, a gente teve que colocar um nome assim como Oficina G3. O G3 teve que adotar ou classificar um nome. Entrou Oficina e aquilo que era o grupo 3 virou Oficina G3. Ó, a Pete mandando um beijo aqui. O Rogério. Beijo, Pete. Rogério, mano. Rogério era baterista da banda FO. Esse cara é um Olha só professor. que legal.
Eu lembro da banda Ele de é... forró. Era rap, não era? Então, eles tocavam samba, chegaram a tocar samba. Eu fui jurado deles num festival, eles chegaram arrebentando lá, aquele monte de negão cheio de swing lá, tocando pra caramba. O Ricardinho, que era percussionista, tocou comigo alguns anos depois, né? Muitos anos depois. Que E legal. o Rogerinho, ficamos alguns anos na mesma igreja, é um baterista da Polícia Militar, se eu não me engano. Ah, que Não sei bacana. se é guarda civil. Me perdoe aí, Rogério. Eu já vi ele de uniforme, eu acho que é guarda civil de Barueri. Músico de primeira linha. Infelizmente, é assim, alguém que não pintou nessa onda da mídia, mas se for classificar, está entre os melhores bateristas que tem, mesmo. É, É um aquela cara muito época vocês técnico. formaram bons músicos, né, meu? Então, na verdade, ele não formava ninguém, tá? Vou te falar a verdade. O que a gente conseguia aproveitar era o seguinte: era um bom talento que a gente dava argumento para os caras ir atrás, estudar, aprender. Legal. O que eu acho que eu fazia, e eu vou falar isso sem modéstia, a gente tinha algumas músicas que eram mais desafiadoras, os caras tinham que estudar um pouco, porque não era aquela música que você começa com uma batida, vai com ela até o final e tem aquelas convenções mais ou menos manjadas, vamos dizer assim. A gente Previsíveis. sempre... Isso, a gente tentava elaborar um pouco, às vezes a música começava numa levada, aí tinha um clima de convenção para mudar, tinha convenções que se faziam junto com outros instrumentos. Então, assim, tocar com a gente, principalmente com passaporte, com o Truade nessa época, para alguns músicos, principalmente quem estava começando uma carreira para tocar, era um desafio, porque as músicas já eram complexas, e não eram complexas por causa das nossas ideias, eram complexas até pelas outras pessoas que tinham passado. Então, você pega um Ney Gomes, que hoje mora nos Estados Unidos, então ele vinha, Ó, grande ajudava Davi a gente a Fantasini, harmonizar. também é da época, hein? Também passou pelo Ah, tio Cássio lá. o Fantasínio que eu torci por esse cara lá naquele Fama, para mim foi a Né? maior sacanagem da Rede. Eu já comecei a odiar a Rede Globo desde essa época, porque ele era o cara para ter ganhado. Todo mundo fala isso. Então, e não é assim, eu não tinha nem amizade com ele, tá? Não era uma coisa de falar, tô protegendo meu amigo. Ele era o melhor lá, cara. Então, Sim, claro, depois disso a gente teve acesso, pôde conhecer. É um talentoso nato mesmo. Tem que verdade. estar cantando mais aí. Eu não acompanho muito algumas coisas, Ah, então nem sei. canta, toca tudo, sax, é um talento mesmo. Jefferson. Grande beijo, Jefferson. Vai chegando aí, chama a turma aí, que eu não chamei ninguém, né? Tá Legal. Vai entrando aí. chamando aí, galera. Mas, assim, em todo caso, vai ficar 24 horas aí na live, o pessoal pode assistir depois. Legal. Se não tiver problema, eu salvo, eu coloco lá no canal do YouTube pra eternizar esse bate-papo também. Vai, vamos lá, pode castigar aí. Eu fiquei contente de ver o Ortega faz muitos anos. O Ortega, a última vez que eu o vi, assim, vamos dizer, fisicamente, tocando e presencialmente, né? Tem uma época que a gente, esse negócio do gospel, a gente circulava muito, via Sim, mais vezes as pessoas, né, nos palcos. sim. A última aparição dele que eu estava presente foi no SOS da Vida. Ele chegou lá com uns 15 teclados, todo mundo falando, Tamo quantas junto, Davi. pessoas Deus vão tocar? abençoe. Só tinha ele, né? É? O Davi mandando um abraço aí. Ô, Davi, beijão pra você, viu? Pô, a gente precisa fazer um som junto, né? Tantos anos de convivência aí. Ei, Tem também que ver quero, se... hein? Então, a gente podia fazer essas coisas, fazer umas misturas, né? Legal. Misturar gente legal. Eu não tô naquela ativa como estava na época, mas sabe como é que é? É Ixi, mané, quando não sabe tocar, segura, né? Fica só para com no isso. embromation. Eu tenho No muito embromation. asfalto para rodar para alcançar vocês. Que isso? Que isso, que isso. Referência, também acho. Também acho. Ah, esse cara aí nasce pronto, né, meu? Aquelas coisas que já vem, não tem o que mexer. Canta pra É, burro, que pegar pra cantar, vai bem, manda bem. verdade. É muito bom. Eu achei muita sacanagem com ele lá. Não sei quem era, né, quem cuidava dessas coisas, mas não foram justos ali, não. Pelo menos para a Verdade. final ele tinha que ir, né? Tinha um pouco da história do rapaz também, né? Que eu acho que foi isso que comoveu na época, mas faz parte. Para te falar a verdade, eu não lembro de quem ganhou. Dele eu lembro de tudo que ele fez, da torcida, não lembro quem ganhou, cara. Não, Verdade. não Não, eu marcou para lembro. mim. Olha lá, ó, me Olha lá, me roubaram. roubaram. Todo mundo fala isso, Davi, eu concordo.
É o que Corinthians faz com São Paulo direto, tá sempre Ah, de um jeitinho metendo a mão para ganhar alguma coisa. conversa, não mistura as coisas. Por Não isso é que eu me verdade. identifico com ele, entendeu? A gente é roubado sempre, cara. Mas o Davi é Eu dei uma, corintiano, eu acho. ó, o macete aqui, eu dei uma subidinha no óculos aqui para não aparecer muito a lâmpada. O Por isso que eu reflexo. aqui, ó, tá longe da orelha aqui. Ah, é reflexo. Aí, voltando àquela fase das Tá lá. composições, você teve o Trode, e aí você encabeçou aquele início do Renascer Praise, o 1 e o 2. Um monte de músicas são suas, né? Então, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente vai reconhecer. Quem me conhece, quem estava na época, quem sabe da história. O nome Renascer Praise fui eu que dei. E vou dizer quando. O, o hoje apóstolo Estevão foi convidado para pregar no Uruguai numa convenção com o. Poxa, Morre Cerulo. De vez em quando dá umas apagadinhas, Ah, mas ainda sim, estou sim, dando. sim. Um congresso bacana, no ginásio do Penharol, uma grande concentração lá. Ele foi convidado e ele me chamou e falou: olha, vê teu grupo aí, tua banda, eu quero ver se o pessoal pode ir. Vem que aí está disponível para ir comigo, eu vou fazer 2 entradas lá nesse um congresso de 2 ou 3 dias. O Manga vai, já iria, eu vou levar o Simeon, mas vamos pega a base da tua banda aí, vamos para lá e separa o pessoal aí, prepara umas músicas, vamos cantar aquelas músicas mais globalizadas, Congregacionais. né, que todo mundo consegue cantar e beleza. A gente foi para lá e numa dessas noites a gente acabou de tocar, fomos para uma churrascaria, um negócio assim. E por coincidência acabei sentando ao lado da Sônia, o Estevam estava perto, tinha mais algumas pessoas. E eu já estava com esse negócio do Renato Surprise, que nasceu como, pelo menos no meu coração. A Gospel Records trabalhava com a Renascer, a igreja ajudava a divulgar na rádio, e assim, a gente nunca pagou nada por essa divulgação, era uma divulgação espontânea, até carinhosa por aqueles que estavam lá, inclusive por outros músicos, outras pessoas de outras igrejas, de outros lugares. Como era uma rádio, o negócio da rádio era vincular Mas músicas e músicas boas, né? todo mundo era beneficiado ali, né? Eu fiz muitas vezes, eu classificava os discos, porque tinha uns programas lá, e cada programa tinha um traço, né, uma característica. E eu fui muitas vezes lá para classificar as músicas, isso aqui é legal para o final da tarde, isso aqui é bom para de manhã, isso aqui é bom para o final de semana. A gente escutava as músicas, ia classificando, e tinha as músicas que não tinham muito a ver com a programação da rádio, umas músicas mais clássicas, mais eruditas, né? Que aí era separado para um outro momento ou para momentos específicos dessa música mais erudita. Como era uma rádio, não tinha muito esse pique, depois até mudou, e eu na rádio a gente recebia uma valorização bacana, porque nossas músicas eram tocadas. Águas, por exemplo, antes de eu lançar o disco, ela ficou, acho que, sei lá, 2 semanas em primeiro lugar, todo mundo pedindo, o pessoal conheceu a música pela rádio. E claro, o pessoal que frequentava a igreja escutou a gente na igreja cantando. Não tinha nada gravado, o Estevão me pediu para gravar grava essa música porque o pessoal está gostando, está pedindo, vamos colocar na rádio. E a gente recebia muito o feedback das pessoas, que é uma coisa bacana da rádio. Hoje isso é quase comum, mas na época era uma raridade. Era uma raridade você receber realmente um apoio de uma rádio, até porque tinha o tal do jabá já naquela época, que você tinha que Sim. pagar para tocar uma rádio. Uma época isso sumiu, acredito que tenha voltado para alguns lugares. E a ideia foi a seguinte: poxa, a igreja nos ajuda, nós temos espaço aqui para tocar, nós temos a rádio tem a dificuldade de manter, pouca gente sabe quanto custa, né, um horário, principalmente uma locação como a gente tinha lá de 24 horas, e a grande ideia era criar um produto, obviamente que se vendesse, que se tivesse lucro, que ajudasse a espalhar um pouco das músicas, e principalmente aquelas músicas que a gente cantava no culto, que dificilmente a banda levava para o seu repertório. Eram músicas feitas para cantar no culto, eram músicas feitas para as nossas reuniões lá de. É porque as Né? bandas, elas tinham uma característica mais evangelística naquela época, né? Sim, sim, E sim. aí o que era louvor mesmo, aí vocês migravam
adoração do Renascer Praise, seria isso? Isso. E a grande ideia qual era? Era misturar todo mundo. Um canta com um, outro canta com o outro, vem embaixo de uma banda, baterista da outra. Era uma mistura, era uma saladinha Aquele russa. primeiro álbum, tem música que canta o Manga, o Zé Bruno, Isso. você, o Simeon, era muito legal. Aí a grande ideia era essa, não era pontuar ninguém, não era uma coisa de cunho de promoção pessoal, muito pelo contrário. A gente, obviamente, queria mostrar uma coisa que existia de verdade, que era uma certa união entre a gente. Tínhamos diferenças, mas não, assim, lá eu não via concorrência. Talvez existisse uma disputa, sim, alguém está fazendo bem, então vamos melhorar aqui. Poxa, o pessoal entrou com isso, vamos Melhorava renovar a nossa qualidade, ideia. puxava a Isso. qualidade, né? Podia até existir uma certa competitividade, mas não era aquela coisa pejorativa de querer derrubar, Não, principalmente nesse período saudável. saudável, totalmente saudável. A grande ideia de todos é o seguinte: a gente quer falar de Jesus, queremos falar do Evangelho. Então, para você ter uma ideia, eu fiz capa do Katz Barneia, eu sou publicitário, fiz capa do Katz Barneia, Que acompanhei legal, produção do Katz Barneia, tomei conta de show do Kadosh, que massa. ajudei na produção. Então, assim, eu tinha minha banda, mas todo mundo trabalhava para todo mundo. Sim, O som que tinha lá era para todos, a gente pensava em todo mundo, pensava no louvor. Por que não gravar todo mundo, fazer músicas específicas e a gente tem uma marca? Ela falou, puxa, legal isso, mas como é que a gente chama? Tava a fase do Praise, não sei o que, American Praise. Petra Praise. E exatamente, tinha muita gente falando disso, não teve nenhuma criatividade, foi só um bom uso Renascer Praise. Ou seja, a música que a gente faz dentro da igreja, que não tinha ainda registros, a não ser os vídeos, né? Sim, E, obviamente, muita gente que ia para lá para aprender as músicas e tocar em outros lugares. Por que a gente não faz um registro bacana disso? Por um lado, gera uma integração entre os músicos, mostra a nossa interação. E, sensacional. e depois, por que não gerar um recurso disso que seja voltado para a igreja, que seja voltado para a rádio, para o que eles quiserem lançar lá? Todo mundo abre mão. Então, tem muitas músicas, fuçar os Renascer Praise da vida aí, tem muita música minha, tem muita música do, do Zé Bruno, tem muita música do Simeon, tem muita música do Kadosh, do Sila, tem várias músicas lá, tem músicas que fizemos juntos, tem músicas da Sônia, tem músicas do Estevam. Então a grande ideia era isso, era produzir para ter material, porque também assim, qual que era o meu pensamento? De qualquer forma, a gente precisava gerar conteúdo para a rádio, porque uma programação de 24 horas numa rádio, quer dizer, hoje tem muita gente para mostrar, mas naquela época tinha muita gente boa, alguns com material ruim, não ruim por desqualificação das pessoas, mas pelo sistema mesmo, né? Gravou Sim. em casa, gravou lá num sisteminha pequeno, gravou numa gravadora, não era por nenhum despeito, é porque era o recurso que tinha, né? E coisas boas, músicas de qualidade. A gente queria, a grande ideia era essa, trazer qualidade para a música, para que essa música fosse admitida, aceita nas grandes rádios, nas grandes mídias. Isso passou a ser quase que um objetivo comum, que Sim. beneficiaria o evangelho, em primeiro lugar, e musicalmente a todos que tivessem envolvido com isso, inclusive abrindo espaço para os novos, né? Aproveitando o Dessa gancho, época para cá, você teve, eu o tive Dr. bom. Fábio lembrou aqui que você também fez parte do início ali do SOS, da Marcha para Jesus. Você estava à frente do trabalho também, né? Ó, essa pergunta do Wesley é legal, eu quero responder, mas me fala de novo a do. SOS e Marcha para Jesus, você estava ali no início, né? Realmente, essa Tá, pergunta do Wesley tá na programação. tá. O que aconteceu? O SOS começou com uma coisa pequena. Virou um show, a gente tocava, isso foi ganhando público, foi crescendo, começamos a envolver mais bandas, e acabou sendo um evento. Mas o que deu origem ao SS da vida foi um evento que se fazia de terça-feira chamado Terça Gospel. O que aconteceu? Não sei se você sabe, o Abud, que é bispo da igreja, idealizou esse Dama Choque, e o Abud é meu cunhado, casado com a minha Sim, irmã. Ele idealizou esse Terça Gospel, que significava o quê? Eles alugaram lá o Dama Choque,
fecharam o Damasoc às terças-feiras, era uma casa de show normal, e tinha toda a estrutura de som, de iluminação, para também tirar um pouco essa coisa dos eventos somente dentro da igreja e fazer eventos para que as pessoas convidassem todo tipo de pessoa, ou quem gosta de música. Então começou lá o tal do Terça Gospel, que acabou fazendo muita gente se preparar, e eu fiquei quase 40 dias ensaiando para tocar lá, porque a gente queria fazer um trabalho como se fosse um show, né? E não um show no aspecto de impressionar, um show de qualidade mesmo, mostrar Qualidade coisa mesmo. boa, bem ensaiado, bem afinado. Então, esse projeto acabou sendo uma coisa que era particularmente do Abud, que começou, claro, com a ajuda de todos, o próprio Estevam deu um grande apoio na época, e ele acabou assimilando esse evento, começou a fazer parte desse evento, e, claro, levando isso para uma proporção maior, começou a ser feito em outros lugares. Aí virou o tal do SOS da Vida, que culminou duas coisas. A gente arrecadava alimento, arrecadava mantimentos para distribuir, para cuidar de pessoas carentes. Era um negócio que não tinha uma visibilidade, pelo menos na época não era comercial, mas mostrar a música de uma maneira mais, assim, como se fosse um festival, né? E então o SOS veio disso. Eu participei desde o começo, cheguei a cuidar, fui diretor de música de um desses eventos, ajudei a cuidar, chamei bandas. Eu tive um papel também importante no começo, que era o seguinte: o G3 era do tio Cássio, eles não tinham acesso lá. Então eles eram mais meus convidados. O Kadoshi eu já conhecia de outra época. O Resgate não, o Resgate veio por outros Depois, contatos, né, por outras fontes. Ah, tá dizendo aqui que vai acabar em 1 minuto. É isso? isso, vai acabar em 1 minuto, mas assim, Não. eu salvo ela e a gente volta para a gente terminar só essa parte aqui É que eu de falo responder o demais. Wesley também, tá? Ah, Ela não, quero acabando, responder. aí eu salvo ela e a gente reinicia uma. Pessoal que quiser ver como termina essa história, volta aí. Pode Não, e ser? pode guardar um tempo também para responder algumas perguntas, se quiser. Isso, legal, perfeito. Tá bom? Só não perguntar meu saldo, quanto que eu estou ganhando, essas coisas, o resto eu respondo. Tá certo. Então, assim, esse lance do SOS, todo mundo participava de tudo. Não posso ter, vamos dizer assim, o mérito de nada, mas eu estava no meio, a gente A está coisa acontecia participando. junto, todo mundo estava trabalhando em prol Muitas da mesma cabeças coisa, né? pensando, entendeu? Muitas cabeças. Por exemplo, os boletins da igreja. Na época, eu tinha estúdio, tinha agência, eu forneci anos aqueles boletins que eram das pregações, fazia as ilustrações, as coisas. A primeira capa do Cats Barnett, O Som que Te Faz Girar, fui eu que fiz, Foi de uma você? forma Ah, artesanal. que legal. Então, assim, todo mundo ajudava em tudo. E não estou falando nem por questão de aparecer, era uma questão cooperativa, todo mundo cooperava. E isso foi contagiando, porque ninguém estava lá. Vou dizer assim, a grande maioria não tinha interesse, não outro, a não ser de mostrar sua música, fazer uma coisa bem feita, fazer uma Sim, coisa com nível, com qualidade, e tinha o respaldo de um grande respeito também da sim. liderança na época lá, que sabia valorizar também o que era feito, né? Vocês colocaram uma qualidade na música que acompanhava a qualidade do popular, né? Então, assim, você Sim. passando uma rádio, você não ia ter nenhum choque de qualidade, porque acompanhava a sonoridade, era bem Mas, bacana. mas uma verdade precisa ser dita, já tinha muita gente boa fazendo coisa boa, de um modo um pouco isolado. Tinha lá o pessoal de Goiânia, tinha o pessoal Sim, da Vencedores, do tinha o Rio de pessoal Janeiro. do Rio de Janeiro, vários locais, né, como o próprio Asaf no Sul, já tinha Sim. muita gente fazendo coisa bacana e de qualidade, mas estava Olha, assim, meio polarizado. agora nós temos 20 segundos. Então, assim, a gente Tá, termina ela, eu salvo essa aqui e a gente já reinicia. Galera, pode voltar aí que a gente vai continuar o bate-papo. tá, vamos lá. 10, 9, 8. Valeu demais. Um beijo, até já. Até já.